Olá, queridos, a paz do Senhor, quem vos fala, pastor Donizete Pereira, somos das Assembleias de Deus, Ministério Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e que Deus abençoe a sua vida em mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando sobre batalha espiritual e hoje a lição 9, tá? Nós vamos estar aqui estudando sobre a lição 9, que diz o tema Conhecendo a Armadura de Deus. O texto áureo está aqui registrado no livro de Efésios, capítulo 6 e o versículo 13, que diz: portanto, toma toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Verdade prática, é uma metáfora do sistema militar. Mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos cingidos com a armadura espiritual. Ponto central da revista: estamos em guerra no mundo espiritual. Introdução, ele diz-nos: aqui vamos estudar como Paulo usou os instrumentos bélicos do sistema da época como metáfora. Essa ilustração é um recurso didático importante, tá? Porque facilita a compreensão dos cristãos no combate. E o primeiro tópico aqui da revista é a guerra. O que ele diz? Segundo o dicionário Belcom, guerra é um recurso das nações para tratar de resolver diferenças pela força e armas. Então é isso, o que diz esse dicionário, tá? E o subtópico primeiro diz que ao longo dos séculos. Então Paulo vai dizer aqui, desde o Velho Testamento, que era a batalha entre Josué, capítulo 8, a batalha de Israel contra Ai, e nos anos 73 depois de Cristo, Massada, que era uma fortaleza ali, que foi construída em cima de uma montanha, que ali ficou vários zelotes por várias pessoas e famílias que resistiram o cerco romano. Nessa situação, e segundo a história, nesse local, quando o exército romano cercou esse local, eles resistiram. Na realidade, como era difícil o acesso, eles subiram até lá, uma montanha. Posteriormente, Herodes, depois que tomou esse local, ele fez ali um palácio de refúgio, um lugar bem calmo, em cima da montanha, do lado do Mar Morto, tranquilo, lá. Mas quando o exército romano chega até esse local, aproximadamente 962 pessoas tinham sido suicidadas. Então eles se suicidaram na realidade, um matou o outro, mas eles, isso aconteceu. Eles escolheram a morte do que a escravidão, aproximadamente aí 962 pessoas foram mortas, Pessoas de todas as civilizações antigas, egípcia, babilônica, grega e romana, estavam acostumados com a presença de soldados, no meio do povo. Então, hoje mesmo, lugares como Irã, Iraque, que a gente observa aí, as crianças, são acostumados a conviver, com os soldados assim no meio da população. E Daniel capítulo 9, o versículo 26 e a parte B, uma profecia, Deus ali falando através de Daniel, diz que até o fim haverá guerra. Então a Bíblia registra que até o fim haverá guerra. Então isso é incontestável. Jesus também falou, lá nas profecias de Mateus 24, 25, que vai haver guerra, Então nós estamos na realidade num tempo muito brando na terra, mas nós observamos que tempos ruins vai vir. Então fica firmado na palavra, na rocha, para Deus te abençoar. Seja bem-vindos, estamos em aula, subtópico 2 do tópico 1, os antigos, eles encaravam a guerra como uma coisa assim sagrada, e eles faziam até sacrifício antes de ir para a guerra. Isso nós vemos lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 10 a 12, que Saul ali, na idade Samuel não chegou, atrasou um pouquinho, e Saul, ele oferece ali sacrifício antes de ir para a batalha
contra os filisteus. E no Antigo Testamento, Deus permitia e até ordenava a guerra, tá? Isso nós vemos lá em 1 Samuel 23 também. Davi livra Keila, né? Sempre Deus era consultado. Na situação de Davi, antes de qualquer batalha, Israel consultava a Deus primeiro. Isso dá-nos ensino, né? Antes de nós tomarmos uma decisão, nós temos que consultar a Deus. É um ensino muito forte para nossas vidas. Estamos em aula subtópico 3, do tópico 1, é um sentido metafórico, tá? O sentido metafórico, né? O tema sobre a guerra não aparece no Novo Testamento. A guerra é incompatível com o espírito cristão, é incompatível, né, nos tempos de hoje. Isso é tão verdade que Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus, tá? A guerra aparece nas escrituras no sentido figurado, tá? Para ilustrar a luta contra a morte. É um sentido figurado. Na presente lição, o enfoque é metafórico, representa a nossa luta espiritual. Isso é tão verdade que Paulo, quando termina, né, ele está terminando assim as suas últimas palavras, ele escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele usa uma palavra de combate. Ele diz desse jeito: combati o bom combate. Ele quis dizer, a minha vida toda foi um combate. Ele vai continuar, né? Terminei a carreira e guardei a fé. Que nós consigamos, na nossa caminhada, terminar a nossa carreira. Eu sei que nós estamos prosseguindo, mas nós possamos terminar essa carreira. E eu sei que nós vamos terminar, no nome de Jesus. Merece um glória agora, tá? Seja bem-vindo, subtópico 2 da revista, a metáfora bíblica. Olha o que diz: guerra, batalha, combate e peleja, né? São termos do dia a dia, referindo à discussão ou às dificuldades da vida, tá? Mas essas metáforas se aplicam na defesa e no combate espiritual, na pregação e no ensino da palavra de Deus, tá? O subtópico 1 do tópico 2 diz: a armadura do soldado romano. Paulo conhecia muito bem a armadura, os detalhes, né, do soldado romano. Paulo convivia, na realidade, com esses soldados. Ele observava esses soldados, ele convivia diariamente com esses soldados. E Paulo, na realidade, quando ele escreve aqui essa carta a Efésios, ele escreve também da cadeia. Ele está preso na sua primeira prisão, e Paulo escreve a Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então Paulo, em algumas situações também, que ele estava ali numa casa, na realidade ele tinha ali, digamos assim, uma certa liberdade, e algumas situações ele era acorrentado como soldado. Então, e sempre ali pregando a palavra de Deus, a armadura de Deus. Efésios capítulo 6 e o versículo 13 diz: tomai toda a armadura. Preste atenção: tomai toda a armadura. O apóstolo nos exorta a ficar firme. Então, meu irmão, fica firme. Toma toda a armadura e fica firme, que o combate é forte. A gente tem que tomar a armadura e ficar firme no nome de Jesus. Versículo 14: estar firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Tá? Com a verdade, que é a palavra de Deus. Isaías também, ele vai dizer, o profeta Isaías, capítulo 11, versículo 5: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Então Isaías aqui também está usando palavras metafóricas. São metáforas apropriadas para o uso de nossas vidas diárias. Depois da vitória, preste atenção, depois da vitória, o soldado romano, ele permanecia em pé.
Então não importa a tua situação, a peleja que você está passando, mas você vai permanecer em pé, no nome de Jesus. Subtópico 3, do tópico 2, a couraça da justiça. Efésios capítulo 6, mencionei um pouquinho do 14, né? E na realidade o versículo é o 14, tá? O que ele vai dizer? Então, para a gente ver isso dentro da Bíblia, lá em 1 Samuel capítulo 17, né, versículo 5, vai falar sobre Golias, né, que Golias usava uma couraça, né, essa couraça que Golias usava, presta atenção, ele tinha 5.000 ciclos de bronze. Isso aí nos tempos de hoje, só a couraça de Golias pesava aproximadamente 60 quilos, só para vocês terem uma ideia, tá? Sua função, o que é a função da couraça? É proteger o pescoço, o peito e os lombos, tá? E o abdômen e as costas, essa é a função. Paulo usa essa metáfora para ilustrar a defesa espiritual. Então, verdade que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas nós que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos a couraça da fé e de amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, tá? E vai destacar também nesse versículo, nessas palavras, a justiça, tá? A justiça no original, vamos entender um pouco sobre isso aqui. Era uma condição moral e espiritual que o ser humano recebeu de Deus, tá? Na sua criação. Então o homem era bom, o homem era reto, fazia tudo perfeito, mas o pecado afetou essa natureza da justiça perfeita do ser humano. Quando o ser humano aceita Cristo, ele é justificado, ele é transformado pelo Espírito Santo. Isso significa que eu e você somos regenerados, e aquela justiça original que Adão na realidade tinha perdido lá no Éden, ela vai sendo restituída na nossa vida, e nós hoje podemos distinguir, observar o que é de Deus e que não é de Deus, tá? Nesse momento o ser humano, né, adquire, quando aceita Jesus, os seres humanos adquire a justiça original, né, que lá atrás ele tinha perdido. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, olha o que diz a palavra de Deus: assim, se alguém está em Cristo, o que acontece? Nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ei, deixa eu te falar algo para você, querido irmão, você é uma nova criatura, nós somos uma nova criatura. Se eu fosse você, eu dava um glória. Agora, subtópico 3, estamos em aula do subtópico 3, é o subtópico 3, na realidade, agora que nós vamos entrar. Outras armas usadas para ilustração. Aí nós vamos observar nesse subtópico 3 outras armas também que Paulo usa para ilustração. Aqui Paulo vai apresentar os demais elementos da sua lista. Então tem mais coisa, tá? Ele vai falar dos calçados, o subtópico 1, Efésios capítulo 6, versículo 5. O termo hebraico desta palavra é naal, que significa sandália, sapato. Já no grego é hipodema ou hipodema, que significa também sandália, tá? E João é um subsídio aqui, João capítulo 1 e o versículo 27, né, que diz João Batista, ali quando está pregando a palavra no Rio Jordão, ele menciona sobre Jesus e ele fala: eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ou as sandálias, tá? Nós vemos isso lá em 1 João capítulo 1, 27. Isso na linguagem figurada, o que isso aí representa?
remete-nos à agilidade de prontidão na obra de evangelização e na pregação da palavra de Deus. É isso que nos observa: sapato, pregação, andar, triunfar, ir para caminhos longe. Nós sabemos que tem missão local, missão nacional, missão transcultural. É isso que fala calçando pés da programação ou da preparação do Evangelho da Paz. Amém? Estamos em aula, Deus abençoe a sua vida. Subtópico 3, estamos comentando o subtópico 3 da revista Outras Armas Usadas para Ilustração, tá? Então agora o tópico 2, que diz o escudo da fé. Era o principal instrumento bélico da guerra, é o escudo, é o principal. E aqui Paulo ele vai tratar isso muito bem, que ele coloca esse escudo como o escudo da fé para nossas vidas, tá? Israel na realidade tinha dois tipos, né? O primeiro escudo cobria o corpo inteiro de forma oval, ele dava umas dobradas, cobria o corpo inteiro de forma. E o segundo era usado pelos arqueiros, tá? Era um pouco mais, digamos assim, flexível, mas era o escudo, tá? E nós observamos também que algumas batalhas, dependendo da pessoa, um exemplo, Golias, ele tinha um escudeiro, era uma pessoa que ia, né, levava as armas do guerreiro, e esse escudeiro era uma proteção que ele usava. É igual quando você observar hoje a prova de choque, a polícia vai atrás quando a prova de choque é acionada e os escudeiros vai na frente. É isso que ele quer dizer, mas metaforicamente para nós é o escudo da fé. Você está com o escudo da fé? Está preparado então? Deus abençoe a sua vida. Estamos em aula. O escudo na realidade é um símbolo de proteção de Deus. É comparado à salvação e à verdade de Deus. Isso aí é tão verdade. Efésios capítulo 6, versículo 16, serve para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso é, o maligno te ataca, você usa o escudo da fé e apaga esse dardo do maligno. Olha que interessante isso. Tópico 3, o subtópico também é o 3, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Está lá no Efésios capítulo 6, versículo 17. O capacete, presta atenção aqui, cobre-se a cabeça, é óbvio, era feita de metal, mas o seu interior era acolchoado para um conforto e proteção. Metal por fora, mas por dentro ele tinha ali uma proteção boa e eficaz, era confortável na realidade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 8, a parte B, e tendo por capacete da esperança. Olha que Paulo vai usar essa metáfora também, o capacete como esperança, que Paulo está usando aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, a parte B. No Antigo Testamento, a salvação é o capacete de Deus para as batalhas. No Antigo Testamento, a salvação é o capacete de Deus, que Deus usa, na realidade, na batalha. Tá bom? Estamos em aula, Deus abençoe a sua vida. O profeta Isaías também, ele menciona, lá em Isaías 59, 17, porque se revestiu da justiça como uma couraça e pôs o elmo da salvação na sua cabeça. Olha aí, o profeta Isaías também usando de várias metáforas, e isso é uma resposta à Bíblia. Deixa eu te falar algo aqui, a própria Bíblia responde ela, tá? Então fica despreocupado, é óbvio, a gente tem alguns livros aí paralelos, mas esses livros perto da Bíblia não é nada. A Bíblia responde a Bíblia. Paulo finaliza com a espada
que é a palavra de Deus. Estamos caminhando já para o fim dessa aula. Deus abençoe a sua vida, fica aí, nós já vamos para o subtópico 4 do tópico 3º e último da lição. Outra lista, Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19. Ele diz a oração e súplica. Olha que interessante isso. Essas armas que nós citamos aqui nessa aula, sem a oração, são inúteis. Todas essas armas sem oração é inútil. Então a prioridade, presta atenção, é oração com as armas e as armas com oração, tá? É tudo junto. E Deus abençoe a sua vida que está aí nos acompanhando nessa aula, tá? A oração devem ser, qual tempo que nós devemos orar? Todo o tempo, com súplica no Espírito e vigilância e perseverança. A oração ela é súplica, ela é uma perseverança, e na hora certa Deus muda o cativeiro e Ele é a favor da oração. O maior poder que um crente tem é a oração, tá? É o poder que Deus deixou para a vida de um crente. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a sua vida. Um dos maiores segredos na oração sabe que um dos maiores segredos na oração é você orar não por você, é você orar pelos outros. Os outros oram por você e você ora pelos outros, uns orando pelos outros. E Efésios capítulo 6, versículo 19, e por mim, no 18 Paulo vai falar que é embaixador, oração, mas no 19, no comecinho ele diz e por mim. Isso quer dizer, Paulo pede oração para a igreja. Olha que interessante isso. Isso mostra que não existe super-homem, né? Tem mundo, eu sou bom aí, não existe não. Isso já não mostra que não existe super-homem, tá? Não existe pastor, não existe. Todos nós somos dependentes da oração um dos outros da igreja. Todos somos dependentes na realidade do Senhor Jesus, seja qual for. Aqui Paulo, na sua humildade, ele pede para a igreja a oração para a igreja também. E vocês também que estão me ouvindo agora, ora por mim, e eu estou orando por vocês, que Deus abençoe a sua vida. Vamos concluir isso? Deus abençoe, vamos concluir. Todos os crentes precisam dessa armadura de Deus ainda hoje. Deixa eu te falar, todos nós precisamos dessa armadura de Deus ainda hoje. Porque para nós, os seres humanos, por trás deles são demônios. Talvez a guerra que você pensa aí com o ser humano, isso nós temos que entender que atrás de pessoas, um exemplo, que está te afrontando, são demônios que fluem aí no mundo secular. Todos os recursos apresentados aqui, preste atenção, são importantes e poderosos contra a força do mal. Todos os recursos apresentados aqui são importantes e poderosos contra a força do mal. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por aí nos cooperar conosco, que foi uma aula aí abençoada. Vou orar por vocês, ora por nós, e estamos aí encaminhando na semana próxima para a próxima lição. Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Até mais, tchau.